E eu já estou ao lado do diretor superintendente do Colégio Isaac Newton, Francisco Carlos de Oliveira, e o nosso bate-papo vai ser sobre ensino e educação. Lembrando que você pode mandar sua pergunta ao nosso convidado por meio do chat no portal, que a gente repassa a ele. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, professor Francisco, seja bem-vindo à RDTV. Muito obrigado pela oportunidade, é uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, professor, vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre ensino e educação. Percebe-se muito que os pais vêm liberando os filhos para que a escola eduque. É isso mesmo? Cabe à escola trazer essa formação, esse exercício de cidadania para os alunos? Eu creio que a educação ela é um conjunto que envolve a família, não é isso, a sociedade e a escola. Então eu não consigo verificar um sucesso absoluto na formação de um ser humano sem essa tríade funcionar de forma associativa e harmônica. Tá certo. A questão da formação integral que tanto se fala, no caso do Colégio Isaac Newton especificamente, qual é a ideia da formação integral? A formação integral foi uma pedagogia criada há 12 anos atrás. É uma pedagogia que trabalha o ser humano em 4 aspectos fundamentais, que é o aspecto intelectivo, o aspecto físico, o psicoemocional e o espiritual focado na filosofia social pragmática. Então a formação integral, que foi criado, como eu disse, há 12 anos atrás no Colégio Isaac Newton, trabalha o ser humano como um todo, porque obviamente o ser humano é mais do que o intelecto. O intelecto não é suficiente para dar conta das demandas que o ser humano enfrenta durante a sua vida terrena, vamos dizer assim, né? Então nós temos aí, por exemplo, o aspecto comportamental. O intelecto muitas vezes, tá certo, não é suficiente para formar um líder, formar uma pessoa que resiste a frustrações, uma pessoa disciplinada. Porque quando a gente fala nesses aspectos mais voltado para o comportamento, vamos supor, liderança, disciplina, você não consegue aprender, a não ser teoricamente, através de livros, né? Isso contribui para o ensino. Contribui para o ensino e para a performance da pessoa durante a vida. Por isso que é preparando para a vida. Se você pode ler 10 livros sobre disciplina, 10 livros, estou citando um exemplo aqui hipotético, 10 livros sobre liderança, isso não vai fazer com que a pessoa se torne um líder, ou seja, disciplinado. Então, esses aspectos comportamentais depende muito mais do psicoemocional do que do intelecto. Então, o psicoemocional é um fator importante na formação integral. O outro é o aspecto físico. Nós acreditamos que o ser humano ele tem que ser estimulado a praticar esportes, a ser um desportista, porque mente e corpo é uma unidade. Então, o Colégio Isaac Newton investe muito nesses 4 aspectos. Fisicamente, por exemplo, nós temos o privilégio aí dos alunos do Colégio Isaac Newton serem 10 vezes consecutivamente campeões dos Jogos Estudantis de Cuiabá. E ser campeão dos Jogos Estudantis de Cuiabá não é fácil, ainda mais 10 anos seguidos, né, ininterruptamente. Então, isso é apenas para demonstrar que o aspecto físico na formação integral realmente é relevante. A gente falando dessa contribuição que o colégio dá na equalidade entre mente e corpo, qual que é a importância disso para o bom desempenho dos alunos no vestibular, no Enem, por exemplo? O Enem, o vestibular, eu creio que o peso maior aí é para a formação realmente intelectual. Então eu diria que a formação intelectiva, o peso aí de 80%, 90% é formação realmente intelectual. Porque quando eu disse os 4 aspectos, físico, psicoemocional, intelectual e espiritual, é claro que cada um tem a sua contribuição numa hora mais, num contexto mais adequado. Quando se fala em performance intelectiva, que é o caso do Enem, as provas de modo geral, aí nós estamos falando de intelectual. Obviamente que o físico tem uma contribuição, para a pessoa conseguir se sentir equilibrado ali, o psicoemocional, o espiritual, a pessoa ter um certo desprendimento. Não é isso? Então eu creio que, mas o peso maior nesse caso aí, não adianta ser fisicamente preparado, psicoemocionalmente adequado e espiritualmente, tá certo, evoluído, se você não conhecer a disciplina intelectiva que está exigindo na prova. Então nesse caso aí eu creio que Enem é realmente uma equipe muito boa de profissionais para ter a relação ensino-aprendizado com esse aluno, para que o aluno realmente consiga assimilar o conteúdo necessário para aquele tipo de prova.
Então é um conjunto. Passar em vestibular é um conjunto. Professores, a equipe administrativa da escola, o sistema pedagógico, né, a estrutura familiar, a orientação para o aluno em termos de como estudar para obter resultado. Então são vários fatores aí que influenciam no resultado do vestibular. O Colégio Isaac Newton está há 32 anos no mercado. Como que o colégio tem buscado aprimorar a sua forma, o seu método, frente ao próprio diferencial que existe entre escola pública e privada? Olha, há 12 anos atrás nós criamos, como eu disse, a formação integral preparando para a vida, que é uma pedagogia inovadora. Ela é tão inovadora que já foi 5 anos consecutivos homenageado pelo Conselho Ibero-Americano em prol da excelência educacional da América Latina. No Brasil, poucas pessoas têm conhecimento disso, mas a nossa pedagogia, criada aqui em Cuiabá, Mato Grosso, por 5 vezes foi homenageado por esse conselho, que congrega 22 países, está ligado à Unesco, por sua vez está ligado à ONU. Então, essa pedagogia realmente é transformadora de uma sociedade. E esse reconhecimento, pela 5ª vez, esse ano foi em Porto Rico, né, esse congresso internacional, e nós fomos convidados para apresentar a formação integral para esses 22 países. Então eu acredito que o diferencial maior do Colégio Isaac Newton é a pedagogia inovadora, né, que, como eu disse, trabalha o ser humano nesses 4 aspectos básicos, trabalha o ser humano como um todo. Agora, claro que, tirando a pedagogia, as escolas particulares, de modo geral, em relação à escola pública, têm um diferencial muito forte, que eu diria, a sobrevivência. Que se a escola particular não funcionar bem, ela simplesmente fecha a porta. Como muitas já fecharam. Muitas já fecharam. Então eu digo assim, esse diferencial que eu estou, de alguma forma, fazendo uma verbalização metafórica, né, mas que realmente é significativa, né, então eu creio que a escola particular que não tiver um bom resultado e o reconhecimento da sociedade, ela simplesmente fecha a porta. Então isso por si só já faz com que esses profissionais, os mantenedores da escola particular, procurem os diferenciais e procurem a qualidade. A partir daí, advém vários fatores, né? Logística, equipe de pessoal, administração, estrutura, né? Professores. Mas a escola pública, eu creio que, por mais que não venha à falência, né? Eu creio que os administradores públicos, de um modo geral, nos últimos anos, têm tido uma atenção especial com a educação. Isso aí, para mim, está nítido. Agora, a demanda brasileira é muito grande. Nós temos que reconhecer que a população nossa aumentou consideravelmente, numa progressão logarítmica, vamos dizer assim, né, exponencial, em relação a, vamos por assim, a população em relação à demanda educacional está desproporcional. Muito alta. Muito alta. Então, é difícil acompanhar em termos de estrutura, em termos de logística, essa demanda muito alta em relação ao aumento populacional. Agora, nós temos vários nichos de escolas públicas com rendimento realmente fenomenal, mas na média a escola pública não acompanhou ainda esse crescimento populacional. O prova disso também é o próprio resultado do Enem, né, professora? A gente percebeu no último resultado que as escolas particulares ficaram à frente das escolas públicas, pelo menos em Mato Grosso. A gente vai a um breve intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo e você fique com a gente. Estamos de volta com o professor Francisco Carlos de Oliveira, que é diretor superintendente do Colégio Isaac Newton. Bom, professor, a gente falava antes do intervalo do diferencial dos ensinos do ensino público e do ensino privado. Como que as pessoas, os alunos de escola pública, recorrem à escola privada para conseguir esse benefício das bolsas? O Isaac Newton oferece esse tipo de benefício? O Colégio Isaac Newton tem 2 concursos de bolsa. Tem um concurso de bolsa para toda a escola, desde o ensino fundamental 1, né, e até o ensino médio, que já foi realizado no mês de novembro. E temos agora, com o resultado do Enem, né, o concurso de bolsa para o pré-vestibular e terceirão. Então nós tivemos aí o resultado do Enem recentemente. Eu gostaria de aproveitar para agradecer os professores, os pais dos nossos alunos, parabenizar os nossos alunos pelo sucesso. Só para você ter uma ideia, nos últimos 3 anos, o curso mais concorrido é medicina no Brasil. Nós temos mais de 100 aprovações, né, no curso mais concorrido nos últimos 3 anos, em várias faculdades do Brasil. Aqui,
na UFMT, nesses últimos 3 anos, vários alunos aprovados direto do 3º ano para a medicina. Eu estou citando o curso de medicina como referencial, porque se é o mais difícil, não é isso? Então, obviamente, os outros cursos, a aprovação realmente é maciça. Então, eu parabenizo aos nossos alunos, aos pais dos nossos alunos, aos professores, à equipe do Colégio Isaac Newton. Agora, para conseguir o desconto do Colégio Isaac Newton, nós temos agora o concurso de bolsa, como eu disse, para o pré-vestibular e terceirão. Vai ser no dia 26 agora de janeiro, às 15 horas. Então, basta entrar no site do Colégio Isaac Newton, que é colégiosim.com.br. A inscrição é fácil, não é isso? E aí esse aluno vai estar concorrendo, tá certo, a bolsa de terceiro ano e extensivo. E qual é o diferencial desse tipo de curso para essas pessoas que vão vão concorrer a essa bolsa? Diferencial do tipo de curso? Bom, o pré-vestibular e o terceirão, ele é voltado para o vestibular, como o nome está dizendo. Apesar que no Colégio Isaac Newton, na formação intelectiva, desde o ensino fundamental 1, esse aluno já é direcionado, né, isso para o Enem. Já, intelectualmente falando, ele já é direcionado para provas de simulado, independente de ser 9º ano, 1º ou 2º ano do ensino médio. Para você ter uma ideia, nós temos alunos do 1º ano do ensino médio aprovado para, por exemplo, computação na Unemate. É um curso muito concorrido. Então, só estou citando um exemplo, porque esses alunos são preparados com antecedência. Nós temos alunos do 1º ano, do 2º ano do ensino médio, aprovado para engenharia, que está muito concorrido aqui na UFMT, na engenharia. Então, isso só para demonstrar que essa formação preparativa aí para o Enem, para o vestibular, ela começa no Isaac Newton desde o ensino fundamental. Então, nesse caso aí, esses alunos de 1º e 2º ano que fazem como treinamento o vestibular do Enem, essas aprovações maciças comprova que realmente o foco da formação intelectiva é para essa barreira do vestibular. Qual que é a importância da escola, professor, na orientação vocacional desses alunos? Os alunos formam muito cedo, com 16, 17 anos. É difícil até escolher o curso, a profissão do futuro, aquela que vai te render um dinheiro, né, a sua renda. Qual que é a importância da escola nessa orientação? Olha, eu acho que é fundamental essa orientação. A escola, a família e a sociedade, em termos de mercado de trabalho, tem que ser referencial para esse aluno. Esse aluno, de alguma forma, ele tem que atender a demanda familiar até certo ponto, não é isso? Ele tem que saber quais são as perspectivas do curso, ou dos cursos que ele pretende fazer, né? E tem que verificar a sua vocação, tem que verificar a sua tendência natural. Então, eu creio que essa orientação realmente é fundamental, para evitar, inclusive, que o aluno comece um curso, depois não se identifica, faz outro curso, não é isso? Então, essa falta de identidade, vamos dizer assim, em termos de identidade profissional antecipada, vamos dizer, antecipada porque ele não é um profissional ainda, mas exatamente, essa orientação faz com que ele se identifique antecipadamente em relação ao aspecto profissional futuro dele. Então, realmente é fundamental esta orientação vocacional. E ela existe dentro da escola? Existe dentro da escola e será reforçada agora a partir de 2013. Nós vamos... Porque todas as escolas, de modo geral, é um processo constante de aprimoramento. E em 2013, nós temos vários departamentos, inclusive, que contribuem para a formação integral, que serão, todos eles, tá certo, incrementados, serão, vamos por assim, reforçados, para que cada vez mais essa formação do ser humano como um todo seja cada vez mais eficaz, vamos dizer assim. Então, não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Professor, e a questão do aprimoramento dos professores? A gente sabe da existência de ferramentas de trabalho, de lousas digitais, por exemplo, mas a própria formação dos professores, essa importância de atualização dos próprios professores, como que funciona? É muito necessário. Eu creio que o professor, a princípio, uma escola tem que fazer um bom recrutamento e uma boa seleção. Porque... isso não quer dizer que você não possa, vamos por fazer um processo seletivo com pessoas que não têm experiência ainda. Mas, de modo geral, na sociedade tem muitos professores bem capacitados. Então, as escolas, de modo geral, tá certo, já buscam um profissional de preferência já qualificado. Ou um profissional de início de carreira, que aí tem que passar por uma série de orientações e capacitações mais específicas,
para ele se adequar com a realidade e a filosofia de trabalho daquela escola. Então, no Colégio Isaac Newton, nós temos já, vamos supor, prioritariamente, a contratação de professores já com muita experiência. Né? Nós temos muitos professores da escola que já estão há 32 anos ministrando. Desde o início. Desde o início. O Colégio Isaac Newton, a origem do Colégio Isaac Newton foi através de professores de pré-vestibular. Então nós começamos aqui em Cuiabá com pré-vestibular, professores de pré-vestibular. Aí nós estendemos até a educação infantil. Hoje nós somos do berçário, funcionamos do berçário ao pré-vestibular. Mas a origem é pré-vestibular. Então a nossa origem, desde o início, já exigiu ter a melhor equipe de professores. Mais dinâmica, né? Que mais prenda dinâmica. A atenção dos alunos. Agora, a capacitação do professor, ela é constante, permanente. Por exemplo, o professor está tendo que migrar atualmente para um professor digital. Então, no Colégio Isaac Newton, nós vamos fazer um esforço muito grande para que até o final do ano o professor dê aula apenas com o tablet, tá certo? Nós já temos todos os equipamentos, lousa digital, todo o aparato multimídia. Agora, o professor ainda utiliza, né, o GIS. Por quê? Porque todas as escolas, os professores utilizam o GIS. Né, porque ainda existe, vamos supor, essa tradição também, a tradição, né? E às vezes nem sempre é possível, a não ser agora com a nova onda do tablet, que você pode escrever naquela tela de vidro, como se você estivesse escrevendo na lousa. Então, com essas inovações, o Colégio Isaac Newton sempre está à frente, até certo ponto, vamos dizer assim, a nível de país, né, nessas inovações tecnológicas. As nossas aulas, todas as salas são equipadas com multimídia, né, esses professores utilizam em praticamente todas as suas aulas, né, as projeções. Só que a tecnologia cada vez tem mais inovações e nós sempre procuramos estar na crista da onda, em termos de estrutura e de logística. Porém, o professor ele tem que ser, vamos por assim, capacitado e tem que mudar a cultura, principalmente os professores que não são da era digital, não é isso? Os de 32 anos exatamente, para se adaptar nessa nova forma de ministrar aulas. Professor, então vamos reforçar o convite para as pessoas fazerem o concurso de bolsas lá no Isaac Newton, por favor. Então, eu aproveito para convidar todos os alunos aí que infelizmente não foram aprovados no vestibular para fazer conosco, né, o concurso de bolsa que vai ser no dia 26 agora, às 15 horas, no Colégio Isaac Newton. A inscrição é pelo site colegiosim.com.br. Vocês serão muito bem recebidos e os outros alunos que perderam o concurso de bolsa, né, desde o ensino fundamental 1, educação infantil, até o ensino médio, nos visite no Colégio Isaac Newton, porque nós sempre trabalhamos com uma inclusão social muito forte aqui em Mato Grosso, Colégio Isaac Newton. Eu acho que isso faz parte, vamos supor, do compromisso social de qualquer empresa, principalmente as empresas, não é isso, do ramo educacional. Então, com certeza, nos visite, e independente do concurso de bolsa, que no Colégio Isaac Newton algum desconto, de acordo com a necessidade familiar, financeira, a renda. De acordo com a renda, tá certo? Essa família vai ter, tá certo? Alguma contrapartida, né? Algum benefício. Então, estão todos convidados para o concurso de bolsa, terceirão e pré-vestibular. Tá certo, professor Francisco. Obrigada pela presença no RDTV. Eu que agradeço.